Boa tarde, meus amigos. Mais uma vez agradeço vocês estarem aqui para o nosso bate-papo filosófico-artístico. Uma das últimas vezes eu deixei vocês com uma reflexão relâmpago, como eu denominei, que era uma frase do Arthur Clarke, escritor de ficção científica do século XX. Ele diz o seguinte: os habitantes mais inteligentes do mundo no futuro não serão homens ou macacos, serão máquinas e, por fim, vão acabar superando seus criadores. Bem, essa frase, hoje nós vamos estudar um pouquinho, vamos ver um pouquinho o que é a inteligência artificial. Vamos nos perguntar, né? Porque é uma coisa controversa e é uma coisa muito recente. Recente em termos, recente é o uso que está se fazendo dela e que se vai fazer daqui para frente. Bom, o Arthur Clarke, junto com outros escritores de ficção científica, formavam uma tríade, que era o Ray Bradbury, que ele escreveu O Homem Ilustrado. Depois nós temos Isaac Asimov, que escreveu vários livros sobre a revolta dos robôs, Eu, Robô, né? Esse clima de ficção científica. E o Arthur Clarke é famoso pelo filme, quer dizer, pelo roteiro e o livro que ele fez, 2001, Odisseia no Espaço. Agora, o Arthur Clarke foi aquele que mais previsões fez, né, sobre o futuro, e muitas delas ele já acertou. Como, por exemplo, ele disse que no futuro a gente faria operações, cirurgias à distância. E isso hoje no mundo já se tornou corriqueiro, né? Bom, a questão do homem-máquina, do receio que o homem tem da máquina e do fascínio que o homem tem pela máquina, isso não é recente, né? Filósofos, pensadores já trataram muitas vezes desse assunto. Inclusive um filósofo do século XVIII, Lamétrie, que era um filósofo materialista, ele escreveu um livro chamado O Homem-Máquina, 1740 e pouco, por aí, né? Então vocês podem perceber que o assunto não é novo, né? E nós já somos um pouco homens-máquinas, né? Porque nós temos várias coisas hoje no corpo, dentro do nosso corpo, desde o marca-passo, próteses de várias coisas, nós já somos esse ser híbrido, né? Máquina-homem. Mas não somos totalmente máquina, graças a Deus, ainda bem, né? Só que agora a inteligência artificial está indo muito rápido, né? Essa tecnologia nova, né? Vamos começar pensando um pouquinho como que pode ser inteligência e ser artificial, né? Porque se convencionou universalmente que inteligência é uma coisa humana. Então, como pode ser ao mesmo tempo inteligência e artificial, quer dizer, de máquina, que não é natural, né? Bom, realmente o grande medo que a gente tem, o grande receio, é que essa inteligência supere o homem. Coisa que alguns acham muito difícil, pela questão da criatividade, a questão da imaginação, mas a inteligência artificial já desenvolve até textos, né? Se você colocar os dados, por exemplo, de um autor, vamos dizer aí, Jorge Amado, né? A inteligência vai captar
o estilo do Jorge Amado e vai escrever um texto que não é do Jorge Amado, mas tem tudo para ser, porque revela esse estilo próprio, né? Então, onde vai dar isso, nós não temos nem ideia, né? Não temos a capacidade para prever o que será essa revolução desses anos daqui para frente, né? Já estão brigando há muito tempo os dramaturgos, os roteiristas de Hollywood, né? Já estão em debate sobre a questão se a inteligência artificial é capaz de escrever roteiros para filmes, séries, etc., programas de televisão, né? Então, está super polêmico, porque nós temos várias pessoas que admiram a inteligência artificial e dizem que ela vem só para beneficiar, e outros que já prevêem muita coisa ruim, inclusive desemprego, né? Porque a inteligência artificial, conforme usada, ela pode simplesmente fazer o trabalho de inúmeros profissionais, né? Recentemente, essa semana que passou, um pioneiro da inteligência artificial, um inglês, ele deixou o Google porque ele se convenceu, olha que ele foi um dos pioneiros, né, a trabalhar com essa inteligência, mas ele deixou a Google por quê? Porque ele vai enumerar os vários riscos dessa tecnologia. Quer dizer, os homens criaram algo, né? E alimentam esse algo, que é a inteligência artificial, com dados, né? Só que a quantidade desses dados é tão imensa que nenhum ser humano pode mais lidar com isso. Talvez já tenha ficado sem controle. Alguns pensadores estão falando isso. Não sabemos ao certo, né? Agora, nós já temos aí o tal do chatbot. O que é chatbot? Chat quer dizer conversa, bate-papo. E bot é da palavra robot, né? De robô. Então, conversa com robô. Nessa conversa com o robô, você pode perguntar inúmeras coisas, ele vai responder, ele vai fazer textos, ele vai fazer trabalhos escolares, né? Então, o que significa isso? Primeiro, que muitas vezes, já provaram alguns autores, que o chatbot mistura os dados e faz uma confusão. Isso aconteceu em relação a um texto sobre a Semana de 22, Semana de Arte Moderna de 22 em São Paulo, e eles deram vários dados errados, né? Então, precisa tomar um cuidado extremo, precisa ficar checando se aquela informação é válida, não é válida, procede, não procede, né? Então, mas esse chatbot, as pessoas estão entusiasmadas com isso, né? Porque podem conversar, podem pedir trabalho, quer dizer, existe um campo infinito para essa inteligência artificial, que já está sendo usado há muito tempo, né? Por exemplo, a correção ortográfica nos nossos telefones, nos nossos celulares, né? É feita pela inteligência artificial, né? E assim, a questão da máquina, dos mapas, né, que você consegue na hora, tudo isso já é fruto da inteligência artificial. Muita coisa boa, inclusive no campo da medicina, as pessoas estão entusiasmadas, porque a inteligência artificial é capaz, né, de várias coisas. A única coisa realmente que ela não tem é a criatividade do ser humano. Mas, como diz Arthur Clarke, a gente
não sabe, né, o que pode acontecer, e pode acontecer sim que a máquina se torne mais inteligente, talvez mais poderosa, né, do que o ser humano. E o que ele diz? Ele diz o seguinte: por que ele acha isso? Ele não diz exatamente se isso é bom ou se é ruim, porque já aconteceu na humanidade desse ultrapassar e esse caminhar para frente, né? Porque se vocês pensarem, nós, Homo sapiens, né? Nós substituímos o homem neandertal. Então, se a máquina vai nos substituir, a gente não sabe. Mas fica aqui um alerta. O alerta de que nós precisamos ter muito cuidado, precisamos ter um critério de avaliação e um critério também de controle, como controlar essa inteligência artificial, né? Porque, inclusive, pode estar nas mãos erradas. Muitas vezes, os programas são desenvolvidos, como esse chatbot, em função de lucro, né? As empresas estão lucrando muito, então elas não têm vamos dizer assim, um limite. Assim como a energia atômica não teve um limite, né? E deu no que deu, era para o bem e foi desenvolvida também para o mal, nós não sabemos sobre a inteligência artificial o que vai acontecer. Então, amigos, muito cuidado, né? E vamos aguardar. Boa tarde, obrigada.